Tudo bem, pessoal? Boa noite. Grande Nicole, eu tenho uma... Hoje eu trouxe para vocês um tema de uma ferramenta que eu vou explicar para vocês. É um entendimento de como você enxerga a escada da profissionalização do seu colaborador dentro da organização. Existe uma escada que é fácil, é simples, são 5 degraus em que, quando você analisa ela, você não só se percebe o seu colaborador em algum daqueles pontos da escada, como principalmente você percebe o que você precisa fazer para subir mais um degrau. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Leandro Galhardo, eu sou mentor de negócios e trabalho com treinamentos empresariais. Essa é uma das ferramentas que eu tenho mais utilizado em processo de coaching executivo, em processo de treinamento de líderes. E a grande Nicole vai mostrar para vocês agora os 5 degraus. O primeiro degrau, você vai perceber que, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que param nele, muitos profissionais que param nele. O primeiro degrau é o degrau da reclamação. Aqui é aquele colaborador que ele só aponta as dificuldades, que ele fala de tudo que não está dando certo dentro da organização, e você vai perceber até pela arte, que existe assim de pessoas, de colaboradores que só sabem apontar as dificuldades. Eu vou falar sobre cada um deles, vou aprofundar para vocês. Mas quando ele vai melhorando, ele sobe para o segundo degrau, que aí é o da justificativa. Ele não bate a meta, às vezes ele não faz aquilo que é previsto, mas ele tem uma justificativa na ponta da língua para te dar. E não estou dizendo que a justificativa não é boa. Muitas vezes a justificativa é até boa, mas sabe qual é o problema? Ele justifica porque não fez e para aí. Ele não continua. Porque aquele que continua, ele sobe um outro degrau, que é o degrau de quem questiona. E aí tem 2 tipos de pessoas desse degrau. Aquelas pessoas que se questionam o porquê. Tem o vitimista que questiona, por que aconteceu comigo? E aí você vai perceber que o tom até já é da própria vítima. Mas tem também aquele que questiona o por que isso aconteceu? Por que eu não consegui bater a meta? Por que esse processo não foi no tempo que precisava ser? Por quê? Porque ele quer descobrir a origem. Mas o profissional que sobe mais um nível, ele também se preocupa em se perguntar, questionar o como. Como eu posso fazer para bater a meta? Como eu posso fazer para concluir essa missão que me foi dada? É diferente, porque a tendência para quem só fica no porquê, ele acha a causa, ele volta na justificativa e volta na reclamação. Mas quem se preocupa com o como, ele sobe mais um degrau, porque ele propõe. Ele propõe trazendo soluções diferentes. Ele passa para o líder dele, olha, não funcionou assim, ok, ele até aponta a dificuldade, ele justifica porque não aconteceu, ele entende o porquê, mas ele pensa em como e propõe. Como a gente pode fazer agora, então, para conseguir atingir isso? Traz soluções diferentes, mas também tem muita gente que só fica aí. Foi conversado, você falou com o seu liderado, você fez reunião, falou com a equipe de vendas, mas e a prática? Você pode trazer o melhor treinador de qualquer lugar. Ele pode falar as coisas mais belas. E você fala, nossa, faz sentido. Se não colocar em prática, nada acontece. Por isso que você vai perceber que, de repente, quando chega no último degrau, que é aquele que aplica, que faz acontecer, com aquele conhecimento, com aquele entendimento, são números reduzidos. Porque aqui mora o profissional de alta performance. Mora aquela pessoa que você pode... Sabe quando você tem tanta confiança que assim, vou passar essa missão, você não se preocupa. Porque ele não vai só apontar a dificuldade, ele pode até apontar, mas ele vai subindo cada um desses degraus. E a minha proposta, rapidamente hoje aqui com vocês, é fazer vocês refletirem e perceberem em qual nível você se encontra. Nicole. Tem até uma coisa do vídeo que eu não sei se está me vendo, né, Nicole? Nicole. Não, mas ainda não, fica aí. O primeiro degrau, reclama. Olha as características daquele colaborador, aquele profissional que tem assim, que só reclama. Ele tem uma habilidade. Eu falei assim, nossa, Léo, como assim uma habilidade? Sim, porque quando você repete muitas vezes aquilo, você se torna habilidoso. Aquela pessoa que de repente você não precisa nem falar assim, mostra a dificuldade para mim nisso aqui que a gente vai realizar. Você não precisa nem falar, ela já tem habilidade natural. De quando você conta, ela fala, vai dar errado por causa disso, a dificuldade por causa disso aqui, que tal pessoa não sabe fazer, isso aqui vai dar errado por causa do tempo, por causa do governo, por causa de uma série de coisas. Já ficou habilidoso de tanto que repete.
Você pode ficar habilidoso em qualquer coisa, basta você repetir. Esse profissional, ele repete todo momento. Olhando a dificuldade, ele se torna um especialista em reclamar. Ele aponta a dificuldade e ele já vai mostrando o que vai ser difícil. Ele tem esse foco, esse olhar muito atento. Para ele, sempre vai ser mais difícil. E aí, é uma coisa que quem acompanha aqui o Prosperar e tudo, e algumas vezes que eu venho, eu sempre falo sobre isso, que o cérebro de todo mundo, você não precisa nem treinar isso, é o funcionamento do cérebro, ele expande aquilo que você foca. Quem só enxerga dificuldades, vai expandir. E de repente ele fica com a impressão de ele olhar para o lado e falar, você não está vendo a quantidade de dificuldades? Parece que é só eu que enxergo. É porque o seu olhar é no dificuldades, na reclamação. Enquanto o outro, não é que ele não vê, mas ele some um degrau, ele não fica aí. E olha o que a Nicole quer mostrar para vocês. Cuidado com o seu padrão. Tem pessoas que é um negocinho tão pequeno, mas elas maximizam. E é pior quando isso vem do líder. É uma coisinha tão pequena, mas ele tem o hábito de maximizar, colocar um problemão. Meu Deus, olha isso, esqueceram que não sei o quê. Faz uma tempestade em copo d'água. E vira um padrão de maximizar problemas. Eu sou diretor de uma indústria lá em Cruzeiro. E é muito interessante que aconteceu muito isso com uma gestora de RH. Ela veio, parecia até novela mexicana, sabe? Que vem a pessoa, abre a porta, ela veio com o salto, assim, ela pá, 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 e virou. E funcionário, não sei o quê. E começou a falar. E eu fiquei quieto assim, junto com o gestor geral. Aí quando ela acabou e tudo de falar, aí eu fui perguntar para ele, falei, mas de fato o que aconteceu? Era uma coisa tão pequena, mas ela tinha aquela característica de maximizar, que quando eu fiquei sabendo o que era, eu não posso revelar os segredos e tudo mais aqui, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, como ela está com o hábito de maximizar, de apontar a dificuldade, e de repente um negócio tão pequeno, e você perde um baita de um tempo, porque aquela pessoa está maximizando um probleminha desse tamanho. E aí, se por acaso, que a gente sempre tem um amigo, um funcionário, não que a gente, se você tem esse hábito de reclamar, você vai perceber que quando você aponta a dificuldade, na verdade você está apontando o seu tamanho perante ela. Tem pessoas que, nossa, eu tenho que fazer uma apresentação no PowerPoint, meu Deus, isso é muito difícil. Você só está apontando qual o seu tamanho mediante a isso. E o segredo é você crescer profissionalmente, você procurar se capacitar a ponto de você se tornar maior do que qualquer adversidade. E isso acontece? Acontece. Quando você enfrenta algo e você aprende com o erro, gera aprendizado. Aquilo que antes era difícil para você, porque você enfrentou, saiu só da vítima da reclamação, agora aquilo não se torna mais difícil, porque você cresceu profissionalmente. Então cuidado. Toda vez que você aponta uma dificuldade, você só está mostrando qual é o seu tamanho perante ela. Isso fez sentido para você? Mas, quando você evolui, você sobe um pouco o nível, e você sai do 1 do reclama, e você vai para o 2 e você vai para o 2 da justificativa. Aqui, tem bastante gente também. E eu sei que quem é líder aí adora aquela pessoa que justifica e morre na justificativa porque não fez, né? É aquela pessoa que ela mostra o porquê não fez. Ela tem justificativa que são boas, são plausíveis, tem a ver. É aquela pessoa que se diz, mas eu só trago a realidade. Ei, essa é a realidade, eu sou realista. Isso aqui é fato, olha. Por isso que não deu para fazer, por isso que não bateu a meta. Loja de carro, não sei o que acontece, não tem passado muitas lojas de carro que assim, parece que vai procurar o outro só para justificar o porquê que não conseguiu bater a meta. Fulano também está ruim para todo mundo, mas saiba que está bom para algum. Que não parou só na justificativa. Porque o cérebro expande aquilo que você foca. Quer procurar quem não está dando certo? Você vai achar assim, ó. Da mesma maneira que você vai achar assim, no mesmo cenário. Pessoas que estão dando certo. Mas ele para na justificativa. Volta só um pedacinho de trás, ele para isso. Principalmente aquele que justifica por causas externas. E aqui é o grande problema que te descontrola emocionalmente. Porque aquilo que está externo a mim, eu não tenho domínio. Você tem o domínio do que o parlamento, não é na Europa, né? Estou muito europeu.
do que o Congresso vai decidir ou vai realizar, de qual o preço que vai ficar do combustível. A inflação, você tem domínio sobre isso? Não tem domínio sobre isso. Mas quando o seu foco e a sua justificativa está em algo que você não controla, você vai se sentir vulnerável. E é tão fácil. É tão fácil a gente colocar justificativa em algo que a gente não controla, mas é tão prejudicial. Porque você vai perceber que você entrega o domínio da sua vida, do seu negócio, dos seus processos, para algo que está fora da sua esfera. E é uma boa justificativa? É. Mas pode ter certeza que profissionais de alta performance não estão aí. Sabe o que eles fazem? Nicole vai mostrar para vocês. Era um slide, é esse mesmo, Nicole. Só para vocês saberem que aquele que é muito, muito, muito bom em justificativa, ele fica tão bom em justificativa que ele acaba não ficando bom em mais nada. Cuidado com o excesso de justificativas. Mas, quando você sobe mais um nível, você chega no terceiro. E aí começa uma pequena mudança. O terceiro degrau é aquela pessoa que questiona. Ele pode até apontar dificuldade, ele pode até justificar porque não aconteceu, mas ele começa a captar por quê. E tem dois tipos. Aquele que fica no porquê, por que isso está acontecendo comigo e pode vir a ser uma vítima. Por que as coisas não acontecem? Por que funciona assim? Por que não está funcionando? Ele vai buscando as causas. Só que cuidado, se você só fica no porquê, a tendência é você começar a descer de novo, porque você acha uma boa justificativa e começa a reclamar. Mas, se você pega e pensa no, tá, entendi o porquê. Agora, como? E a grande diferença. Como eu posso fazer então para acontecer, para bater a meta, para fazer esse processo, para fazer aquilo que o meu líder disse? Como nós podemos melhorar isso? Como eu? Puxa, a responsabilidade para si. Tem tantas pessoas na justificativa colocando para o ambiente externo. Dentro da minha esfera de controle, dentro da minha responsabilidade, como eu soluciono isso? E aí essas pessoas que se perguntam o como, elas estão aptas a subir mais um degrau. E chegar no quarto, que é trazer opções. Porque de repente eu trouxe o como, eu poderia ir por esse caminho, eu poderia fazer o A, o B ou o C. Se eu tenho uma liderança superior, eu vou passar para ela, a gente pode testar isso, mas agora eu não me baseio mais com achismo. Porque às vezes você está trazendo opções, se você é liderado, está trazendo para o seu líder, com uma coisa que você acha. Não tem embasamento nenhum, porque você não questionou o porquê disso, você não aprofundou. A pessoa é focada no objetivo, não é aquele do desistente. Isso aqui é impossível. Vai ser impossível. Enquanto você crer que é impossível, as suas crenças são autorrealizáveis. Aquilo que você acredita, acontece. Você está crendo que é impossível, que isso não tem solução? Ok, não vai ter solução. Porque você está passando para o seu próprio cérebro, que funciona expandindo aquilo que você foca, mostrar um monte de coisas que não vão dar certo. Porque esse é o seu foco. E o seu cérebro só está te obedecendo. Eu vou expandir a percepção de que isso é impossível. Que isso não dá para realizar. Quem está nesse degrau, ele não é desistente, ele pensa em mudar a estratégia até alcançar o que foi proposto. É imaginar que de repente eu tenho um objetivo simples, daqui de São Paulo eu vou para o Rio. Mas aconteceu alguma coisa, a Via Dutra. Agora a Via Dutra parou, travou. É impossível chegar no Rio, não é? Só temos a Via Dutra para chegar no Rio. Não é isso? Só tem a Via Dutra, é impossível. Gente, e se a gente for pelo mar? E se a gente for pelo ar? E se a gente der uma volta maior, mas essa pessoa começa a pensar em possibilidades? Ela não trava, ela está focada no objetivo. O objetivo, eu tenho que chegar até o Rio. Mas espera aí, eu vou justificar, porque a Via Dutra parou. Se você só fica na justificativa, você nunca vai evoluir e vai ser um profissional de alta performance. Depois que você faz isso, passou do quarto aí, Nicole, você chega no último. Agora você aplica. Que você sabe que, ok, você validou lá com o seu líder, você validou você mesmo, se você é o líder, que ok, a gente pode ir pelo mar. Mas só saber que eu posso ir para o mar, agora eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que aplicar aquilo que eu trouxe lá, que eu passei de repente para o líder, que eu vi as possibilidades, eu vou testar. Essa pessoa, ela coloca em ação, ela se esforça, porque precisa de um esforço para fazer acontecer. Não é só decidir, fiz assim, pronto, aconteceu. Precisa de um esforço. É uma pessoa que executa as ideias. Ela aprende e pratica o tempo todo.
Tem muitas pessoas que elas têm quilos de conhecimento, mas gramas de atitude. É a atitude que faz diferença. Você pode conhecer só um pouco, mas aplicar aquilo vai fazer muito mais diferença de quem conhece muito e não aplica nada. Essa pessoa, ela chega, ela aprende e pratica. Ela aprende com os erros, porque você vai errar durante a jornada. É natural, pessoas bem-sucedidas erram. Faz parte do processo. Mas eu vou te contar um segredo. As pessoas bem-sucedidas, elas não ficam, eu errei, eu fracassei. Elas olham uma mesma situação que o outro pode até dizer que elas erraram, que elas foram infelizes ali, que elas foram fracassadas. Mas a pessoa, ela olha e ela para com um olhar de aprendizado. O que eu aprendi com essa situação é totalmente diferente. Você rotula uma vivência com aprendizado. E quando você rotula com aprendizado, subentende-se que você não vai cair no mesmo erro. É diferente quando você assim, nossa, eu errei mesmo, né, e tudo. E infelizmente, às vezes o líder não chega para você e diz, mas o que você aprendeu com isso? Só fala, foi erro mesmo, né, e ficou nisso. O que você aprendeu com essa situação? Então, mediante disso, qual a opção? O que você não vai mais realizar para cair nisso? É a pessoa que está entendendo que faz parte do processo, não deu certo o que eu aprendi com isso. Acho que eu comentei até aqui uma vez, que eu não sei exatamente se é 1000 ou se é 10.000 vezes, que Thomas Edison foi tentar fazer a luz. Mas ele não rotulou como erro. Nossa, eu errei, porque imagina, pessoal, se foi 999, eu disse 9.999, olha quantas vezes que a maioria das pessoas seriam desistentes. Eu aprendi uma maneira que não deu certo. Qual a outra? Eu aprendi que assim não deu, aprendi que assim não deu, aprendi que assim não deu, até conseguir. E olha que interessante, Nicole. Quando a gente olha para essa escada da profissionalização, desses 5 degraus, a gente tem o primeiro e o segundo degrau, pessoas que são mais pessimistas. E essas pessoas pessimistas, elas aceitam o cenário que é imposto. Você vai empreender? Agora, nesse governo? Você vai empreender? Você viu o valor do combustível? Você vai montar uma transportadora? Você está louco? Aceita o cenário, espera. Espera o momento oportuno. Aí não sei se vocês já viram aquele meme da senhora do Titanic. Faz 84 anos que não sei o que, está lá a pessoa esperando para encontrar o cenário perfeito. Por quê? Porque está fora da esfera de controle. Quando o cenário externo estiver disponível da maneira que eu acredito que vai ficar legal para eu fazer, aí sim eu vou. E o cenário perfeito nunca vem. E a pessoa nunca faz, nunca acontece. As pessoas que ficam só na reclamação, na justificativa, e no questiona só o porquê, a tendência é sempre elas descerem, ficarem lá na reclamação. Principalmente quando encontra outro que o quê? Que a valida, que reclama também. São as pessoas pessimistas, aceitam o cenário. Dificilmente você vê elas modificarem o cenário, modificarem as coisas. Mas quem está no terceiro degrau, já no como, já tem um outro foco. Ele sobe para propor soluções. Ele também não tem receio de repente mostrar para o seu líder, olha, tem essa A, B e C, baseado nisso e nisso. E de repente ele gostar muito da B, mas o líder dizer que é a A. Tudo bem, ele entende que é uma visão acima da dele. Ele confia no líder e ele vai fazer acontecer e vai se engajar para fazer acontecer, ainda que não seja a opção que ele queria. Mas ele se submete também à liderança. E aí ele é uma pessoa mais otimista. Ele pega junto, ele acredita, ele muda cenário. Empreendedores estão muito aí. Vai pegar um empreendedor, aquele que foi bem sucedido, nem existia aquele negócio, é inovador. Você vai conversar com ele, você vai perceber nitidamente que ele percorre, ele não para no meio dessa escada da profissionalização. Isso fez sentido para vocês? Nicole? Com a pessoa que está ao seu lado mesmo, eu vou dar 3 minutinhos para você fazer 2 perguntas. Em qual nível você se encontra? Tem aqui os 5 níveis. E segunda e principal, o que te leva a acreditar que você está nesse nível? O que evidencia que você está nesse nível? Sim, porque eu acredito. Perfeito. E o que te leva a acreditar? Dá um embasamento. O que você faz que demonstra de fato que você é alguém que questiona? Dá um exemplo prático. Convença essa pessoa de que você de fato está nesse nível.
Primeiro, por exemplo, o Diogo faz com a Thaís, pergunta em qual nível, o que leva ela a acreditar. Ela falou, tarará, tarará. Depois, a Thaís vai e pergunta para o Diogo. Ok? Então, a partir de agora, com a pessoa que está do seu lado, 3 minutinhos para você perguntar qual o nível que ela está e o que leva ela a acreditar. Valendo! Nicole, música! Ok, tempo encerrado. E o meu slide final com a Nicole para eu me despedir de vocês. Quem aqui está no grupo VIP do Prosperar? Levante a mão só para eu entender. Perfeito. Quem não está, que são as pessoas que não levantaram a mão, depois, por obséquio, procure alguém da nossa equipe para você adentrar ao grupo do VIP do Prosperar, porque eu vou estar liberando uma ferramenta. O que é essa ferramenta? É um teste em que ele vai te mostrar. Você tem a sua percepção e tudo, mas esse teste ele vai te mostrar exatamente em qual nível dessa escada você está. E ele tem um gráfico que ele mostra claramente se você é um profissional, o direito inferior ali, se você é um profissional em desenvolvimento, você está em desenvolvimento, mas a sua tendência é baixar a performance. Se você é um amador, aquele profissional amador que é vítima de tudo e todos, aquele mais pessimista, que aceita o cenário, ou se você é um profissional em desenvolvimento e está numa tendência a subir a sua performance, ou se você é um elevado padrão profissional, que é aquela pessoa otimista que muda o cenário. Como que funciona esse teste? Ele vai ser disponibilizado lá pela nossa liderança, o grande Diogo e a Thaís. E ele é muito interessante que assim, você vai fazer a sua autopercepção. Então ele tem as afirmações dentro de cada um dos níveis e você vai colocar numa escala de pouca e muita intensidade, de 1 a 10 ali, o quanto que você percebe que, por exemplo, no primeiro nível, reclamação, aponta a dificuldade, tem foco no erro e no que não está funcionando. Nossa, isso para mim tem muita intensidade, mais próximo do 10. Não, eu não sou uma pessoa assim. Às vezes, de vez em quando, eu só aponto a dificuldade, ok, você vai colocar ali. Só que você, com as pessoas que estão ao seu redor, sem a necessidade de você ficar procurando, sem saber exatamente quem foi, mas você vai pegar 4 pessoas para pontuar, dar um feedback, sem você precisar, assim... Foi o senhor, né, pastor Vavá? Depois o senhor vai ver que o senhor me deu isso aqui. Por quê? Porque se você fizer isso de uma maneira mais leve, sem que a pessoa precise dizer que foi ela, porque não tem necessidade nenhuma, a pessoa vai ser mais honesta em mostrar ali para você exatamente se você é uma pessoa que reclama mais e tudo mais. Por que isso é interessante? Porque às vezes eu acho que eu não reclamo. Porque eu não tenho a percepção. Eu estou tão habilidoso naquilo que eu não tenho nem percebendo, mas quando eu vejo que as pessoas ao redor que estão percebendo esse meu tipo de comportamento, me vem um super feedback. Você vai fazer isso para cada um deles e depois no final esse gráfico aqui, eu só fiz na montagem, mas ele tem várias folhas que vão te explicar o passo a passo. Você vai ligar os pontos e você vai perceber aonde que está mais preenchido. Onde que ele chegou, na verdade, onde o seu gráfico chegar, ele vai apontar qual é o seu nível. Vou te dizer que, por experiência, aplicando esse processo em algumas organizações, amanhã eu estou até aplicando ele em outra organização, tem muito profissional que está em desenvolvimento, mas na tendência a baixar a performance por excesso de justificativa. Tem sido um baita de um exemplo. Até reclamo às vezes seguro. Eu não reclamo expondo ou falando, até seguro para mim, mas na hora de justificar minha performance é assim. Depois disso, para auxiliar, você vai perceber que nessa ferramenta tem perguntas que você pode aplicar com o seu colaborador, você pode aplicar com as pessoas que vão auxiliar a você sair desse estado e entender o que você pode fazer para subir mais um degrau. De maneira gratuita, fácil, só você adentrar ao WhatsApp da sala VIP do Prosperar. Ele é fechado? É fechado, né? Tá, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas coisas, tarará. E você vai receber essa ferramenta. Fez sentido para vocês? É legal? Bacana? Perfeito. E depois o nosso grande líder também disponibiliza lá esse conteúdo, né? Então você pode voltar. Olá, você está vendo de novo? Ah, então, você já ficou sabendo como fazer, né? Tá vendo? Tá vendo de novo aqui, está assistindo, você vai ver para saber como é o teste. Então, o teste é assim, só você realizar. Perfeito? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, porque agora irei chamar o grande pastor Vavá, que vai falar sobre verdade e excelência. É com você, grande pastor.